Olá, pessoal! Vamos começar a estudar a partir de agora o subramo do direito empresarial que se dedica ao estudo, deixa eu colocar aqui em nossa tela, dos famosos e adorados títulos de crédito, a professora sendo irônica no presente momento. Ah, professor, eu não gosto desse assunto, eu não sei para que danado ainda serve cheque, eu nunca na vida vou utilizar, nem eu que tenho mais idade do que vocês em geral também, né? Vou utilizar mais cheque e tudo mais. Não é o momento de fazermos esse tipo de escolha. Não é o momento da gente poder decidir, eu quero estudar tal coisa, não quero estudar tal coisa. Se a gente está aqui lidando com o direito empresarial, títulos de crédito constituem um assunto essencial. E aí eu quero que vocês me deem uma chance. Vocês venham para mim de braços abertos e eu vou prometer para vocês uma coisa. Eu vou trazer título de crédito de uma maneira didática, de uma maneira que não vai ser maçante, que não vai aí lhe aperrear, lhe deixar estressado, lhe deixar correndo, querendo correr da aula, porque eu vou te dar, gente, sobretudo, exemplos. Tem dois problemas no estudo dos títulos de crédito, por isso os alunos costumam chegar tão traumatizados com esse assunto. Primeiro é o seguinte, é dissociá-lo da realidade de forma que você não dá exemplos enquanto ensina. Como é que eu posso tratar de uma coisa que vocês nunca na vida vão lidar na prática, uma geração que pensa em tudo pelo celular, que pensa em transferência digital, até transferência digital já está uma coisa obsoleta, tudo se resolve através de Pix. Por que a gente não fala de Pix? Porque Pix não tem regulamentação ainda governamental, consequentemente, quando tiver, a gente vai falar sobre isso, assim como criptomoeda e por aí vai. Isso traz a dificuldade do assunto. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: título de crédito é diferente de qualquer outra matéria do direito empresarial. Na parte geral. Na parte geral, eu posso entender nome empresarial sem ter entendido registro. Eu posso entender registro sem ter entendido estabelecimento empresarial. Quando eu vou para a sociedade, eu posso entender sociedade limitada e não entender sociedade anônima. Um assunto não está ali umbilicalmente ligado ao outro. Aqui em título de crédito é um assunto só. É um assunto só. De modo que, se você não entender na ordem que vamos seguir, princípios com conceito, depois endosso, depois aval, depois protesto. Isso é a parte geral, depois chegaremos nos títulos em espécie. Se você não entender conceito e princípios, você não entende endosso. Se você não entender endosso, você não entende aval. E por aí vai. O assunto é um só desde o começo. Então, se não entendeu qualquer ponto que eu falei, volta, ouve de novo, me pergunta antes de seguir adiante, porque não seja teimoso, você só vai, portanto, perder tempo. E aí eu queria te dizer o seguinte: essa parte do direito empresarial é a parte que chamamos, é o subramo que chamamos de direito cambiário. Vamos estudar aqui no começo nossa parte geral, que foi tudo isso que eu disse para vocês, na ordem conceito com princípios, endosso, aval e protesto. Quando acabarmos a parte geral, quando sairmos do Código Civil, estaremos aqui no Código Civil, nos artigos 887 a 926, iremos para os títulos de crédito em espécie. E aí para as leis específicas. Letra de câmbio, lá eu digo quais são essas leis, nota promissória, cheque e, por fim, fechando nesses nossos 4 títulos principais, a duplicata. E aí a gente estuda esse ponto, todos esses pontos, e aí a gente completa a nossa compreensão. Então é isso, gente. Brincadeiras à parte, eu sei que normalmente, quando você pega alunos que chegam na OAB, quando você pega alunos preparatórios para concurso, ou até mesmo você durante a faculdade, você começa, utilizando da palavra da moda, a ficar meio com ranço dessa disciplina, mas não tem o que fazer. Não há opção. A gente vai encará-la e eu vou mostrar para vocês que não tem nada fora do comum. Nada que não dê para a gente entender. E a gente começa aqui, só para descontrair a rigidez do assunto, com esse tipo de meme que diz: sofrer por amor é bem difícil mesmo, mas vocês já estudaram títulos de crédito, obviamente que você não vai concordar com isso daqui nunca mais. E para começar o nosso assunto, vamos começar na dicção do artigo 887 do Código Civil, e é algo muito importante, porque esse artigo ele traz o conceito do direito cambiário, o conceito dos títulos de crédito, mas ele traz, sobretudo, os princípios dos títulos de crédito. E como eu te disse, lembra,
O assunto é como fase de videogame. A fase posterior precisa que você tenha esgotado a fase anterior. Eu preciso entender esses princípios para entender depois aval, endosso e por aí vai. Como a professora fica quebrando a cabeça para deixar o assunto mais interessante e mais palatável para vocês, eu tenho 3 princípios que regem os títulos de crédito e que vocês vão memorizar essa sigla a partir de agora. Desculpem. Essa sigla é CAL. O nosso bizu de memorização é CAL. Obviamente que eu vou explicar o que é. O primeiro princípio diz que título de crédito necessariamente é um documento. Documento é sinônimo de cártula, de onde eu extraio o primeiro princípio, que vai ser princípio da cartularidade, ok? Então, esse é o meu primeiro princípio, que eu vou te explicar direitinho, mas se você já quiser deixar aí escrito, todo título de crédito necessariamente está num documento. Documento é o mesmo que cártula, princípio da cartularidade. E aí vamos conversar sobre isso. Gente, os títulos de crédito não existem por meios verbais, assim como temos contratos. Muitas vezes o aluno ele chega para a gente, isso é muito comum lá em Direito das Obrigações, quando a gente está começando Direito Civil. Ah, professora, porque eu fiz um contrato de boca, ele vale. Eu digo, olha, primeiro que de boca só beijo, né? Você é uma pessoa técnica, você está estudando o curso de Direito, então você precisa dizer que fez um contrato verbal. Via de regra, os contratos podem ser, sim, verbais, até um contrato bem relevante, como um contrato de locação de imóvel. Não há impedimento. Fazendo essa comparação dos contratos, os títulos de crédito não. Os títulos de crédito, gente, só podem ser escritos. Não existem títulos verbais. Esses escritos precisam estar num documento. Deixa eu pegar aqui minha agenda. Esses princípios precisam estar contidos num documento. Documento é o mesmo que cártula, de onde eu extraio o princípio da cartularidade. Com o passar dos tempos, a gente vai alargando esse princípio, dizendo que ele pode estar sim feito em papel, que é via de regra a sua origem, mas ele pode ser feito em meio digital. Hoje em dia não há mais dúvidas sobre isso, já houve até bastante debate. Hoje em dia vamos falar inclusive da lei da duplicata digital mais para frente. Professor, e alguém discutiu foi se o título de crédito podia ser feito de forma digital. Minha gente, o mundo nem sempre foi digital, não, certo? Para vocês terem ideia, meu primeiro celular que eu tive foi meu presente de formatura lá pelos anos 2000, que minha mãe comprou, né? A gente nunca teve dinheiro sobrando. Que minha mãe comprou com muito esforço e tudo mais. Eu ajudei ela a pagar na época. Então existia um mundo que não era digital. Minha geração ela passa por essa transição do analógico para o digital. Não sou daquele povo que fica dizendo no meu tempo era melhor. Não, hoje em dia nada melhor do que esse negocinho. E depois do WhatsApp, que a gente fica sabendo as fofocas em tempo real, melhor ainda. Então, título de crédito pode ser feito em papel ou de forma digital. O segundo princípio que eu vou depreender daqui vai ser o princípio da literalidade. O princípio da literalidade, continuando aqui no meu conceito, que eu vou te explicar o que é. O título de crédito, se você quiser copiar, copia aí, vale literalmente por aquilo que nele está. Tá? O título de crédito é aquilo que está nele. Deixa eu te dar um exemplo, como eu te prometi, e aí, se você quiser, vai sempre copiando os exemplos. Eu chego para João e digo, João, me empresta 10 mil, mas vê só, 2 mil eu já vou te pagar amanhã, então vamos fazer aqui uma nota promissória só de 8 mil. João cai nessa minha conversa fiada e a gente faz a nota promissória de 8 mil. Obviamente que se ele for me cobrar esse título de crédito, se eu não pagar, ele só pode me cobrar em 8 mil. Porque o que vale, gente, é o que está lá nele previsto. É o princípio da literalidade. Numa determinada disputa judicial também, por exemplo, nem os juízes, nem os operadores do direito que sejam, não podem interpretá-lo de maneira extensiva. Você tem que analisar o que está ali escrito. E o terceiro e último princípio, eu costumo dizer que do ponto de vista processual, porque os nossos títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais, o terceiro e último princípio, que eu digo que é o mais importante, é o princípio da autonomia. E aí eu vou te explicar com exemplo o que ele seja, mas aí a gente já deixa fechados os 3 princípios do direito cambiário: cartularidade, autonomia, literalidade.
cartularidade, autonomia, literalidade. Eu deixei aqui para vocês alguns lembretes durante o material. Toda vez que vocês se depararem com isso, significa que é algo para vocês aprofundarem o estudo, e aí a gente trouxe subprincípios do direito cambiário. Você sempre vai ler, estuda, e se tiver dúvida, você vai e me pergunta. Mas vamos entender o princípio da autonomia. Eu vou ditar primeiro, se você quiser escrever. À medida que o título de crédito circula, gera obrigações autônomas entre si, tá? Gera obrigações autônomas entre si. Mas deixa eu te dar isso através de exemplo, que fica muito mais fácil. Um título de crédito foi feito entre A e B. Esse título de crédito foi repassado para C e foi repassado para D. À medida que ele circula, ele gera obrigações autônomas entre si. Uma coisa é a obrigação de A e B, outra coisa é a obrigação de B e C, outra coisa é a obrigação de C e D. O que é que isso significa, gente, na prática? Até mesmo do ponto de vista processual. Se houver algum problema que invalida a obrigação de B e C, isso não pode afetar a obrigação de B com A, nem a obrigação de C com D. E esse princípio, como eu dizia, é das coisas mais importantes do direito cambiário, porque senão ninguém aceitaria um título repassado. Ninguém aceitaria um título, que é isso que a gente vai começar agora, transferido, por exemplo, através da figura do indus. Então, vamos continuar. Fechados aqui os princípios. Tirei pedaço de alguém? Alguém ficou absolutamente perdido? Tenho certeza que não. Cartularidade, autonomia e literalidade. Mas como é que o título de crédito circula? O título de crédito foi feito entre A e B e foi repassado para C e foi repassado para D. Como é que ele circula? Vamos adiante. No nosso material, eu preparei um material bem didático para que vocês tirem realmente os traumas sobre esse assunto. Então, vamos analisar aqui agora os artigos 910 a 920 do Código Civil, que se referem principalmente a indulto. Vou continuar aqui no meu slide em branco, que aí eu fico com mais espaço para escrever. Eu vou citando para vocês algumas classificações dos títulos de crédito, algumas coisas a mais do que as que estão no nosso material. Então, você vai anotando, pega aí um pedaço no teu caderno, no teu arquivo, sei lá, como é que você estuda, e vai aí anotando classificações dos títulos de crédito. Vamos lá, primeira delas. A primeira classificação vai distinguir os títulos de crédito da seguinte maneira. Vou desenhar aqui para que você consiga visualizar melhor. Está aqui um título de crédito, está aqui um outro título de crédito. Esse título de crédito foi repassado por João, ele foi emitido por João em prol de Maria, mas não se colocou o nome de Maria. Esse título de crédito foi emitido por João em prol de Maria, mas se colocou o nome de Maria. Nessa primeira classificação, eu vou diferenciar os títulos de crédito entre títulos que têm nome do credor, são títulos que eu os chamarei de títulos nominais. Título nominal. Título que não tem o nome do credor, título ao portador. Gente, dificuldade nenhuma nisso, eu tenho certeza. Então, títulos nominais e títulos ao portador. Obviamente que, como você deve imaginar, os títulos ao portador eles sempre são muito mais inseguros. É segurança mesmo pública, de assalto que a gente está falando. Pega aí um bilhete da Mega Sena. O bilhete da Mega Sena não é título de crédito. É um bilhete de aposta lá da Mega Sena. Mas se você pegar, o raciocínio aqui é o mesmo. Por que se você perder o bilhete da Mega Sena, acabou para você o seu bilhete premiado? Porque ele é um bilhete ao portador. Quem o achar é o seu dono. Vai lá no banco e tira. E até porque, né, gente, no caso do bilhete da Mega Sena, tem mais razão de ser. Porque senão a pessoa facilmente saberia quem ganhou na loto e isso facilmente se espalharia a algum funcionário ali do banco e seria para em rede social e de repente você ia ter a sua vida devastada. Esse é o sentido do bilhete de loteria ser um documento ao portador. Mas voltando para cá, feita a comparação, a títulos nominais e título ao portador. Professora, João é quem vai escolher se o título é nominal ou ao portador? Não. Não, a lei é que determina. E a lei determina que, em regra, todos os títulos de crédito precisam ser nominais. Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicata.
O título só pode ser ao portador quando a lei expressamente permitir. E só tem um título que a lei permite que seja ao portador. É o cheque. Professora, você já colocou cheque ali? Eu sei. O cheque é o único que pode estar nas duas colunas a ser variável conforme o seu valor. O cheque maior do que R$ 100, necessariamente ele precisa ser um título nominal. Até R$ 100, ele pode ser um título ao portador, os demais títulos sempre nominais. No momento da cobrança, eles precisam ser nominais. Sobre cheque, eu já vou lhe advertir. Vai ter muita coisa que a gente vai dizer aqui que vai destoar na prática. E aí, muitas vezes eu estou na sala de aula que tem um aluno que é gerente de banco, uma pessoa que é super experiente e tudo mais, e fica voando no que a gente está dizendo, porque diz, peraí, isso na prática não é assim. Então, faz essa diferenciação também do cheque na teoria e na prática. Então, vamos ver adiante. Bom, gente, todo título de crédito circula. Eu posso fazer um título de crédito aqui em Recife, ele bater no Rio de Janeiro, ele bater, né, em Porto Alegre, ele bater até fora mesmo do Brasil. Então, todo título de crédito circula. Mas como é que ele circula? Vamos ver. O título de crédito é o portador. Esse título de crédito, como a gente disse aqui, era de Maria. E agora ela quer passar para Pedro. Como é que ela passa para Pedro? Basta ela fazer vai ficar riscado mesmo o slide, é a intenção. Basta ela fazer a tradição. Certo? O título de crédito ao portador se transfere mediante simples tradição. Basta Maria pegar o título e entregar a Pedro. Ô, professora, mas Maria não precisa endossar e tal? Não, carapada, não tem nome dela aqui, não. Ele está ao portador, basta ela entregar a Pedro. Tranquilo? Por outro lado, o título nominal não. Aqui não basta ela simplesmente entregar a Pedro, porque aqui tem o nome dela. Então, como é que se transfere o título nominal? Vou passar aqui. O título nominal também se transfere mediante tradição. Sempre existe a tradição. Porém, aqui, gente, a tradição ela não é suficiente porque tinha ali o nome de Maria. Nesse caso, ela vai fazer tradição ou endosso e tradição ou cessão civil de crédito. Eu vou te explicar bem direitinho para você entender o que a gente está querendo dizer aqui, tá? Então, vê só para ninguém se perder. Os títulos de crédito ao portador transferem-se mediante simples tradição. Para Maria repassá-lo para Pedro, basta Maria entregar a Pedro. Lembrando que nossa frasezinha principal: todo título de crédito circula. O que vão ser diferentes serão as formas de circulação, mas todo título de crédito circula. O título nominal, por sua vez, ele também é transferível, ele também é circulável. Porém, aqui você tem o nome de Maria. Aí eu vou riscar o nome de Maria e entregar a Pedro? Não. Nesse caso, Maria pode continuar transferindo para Pedro, mas nesse caso, além da tradição, ela vai precisar fazer tradição mais endosso ou tradição mais cessão civil de crédito, tá certo? E aí eu vou te explicar bem direitinho o que é que isso significa. O endosso é instituto nosso do direito cambiário. A tradição, o endosso é o instituto nosso do direito cambiário. A cessão é o instituto que você está lembrando lá do direito civil, do direito das obrigações. Portanto, eu não vou me aprofundar muito em cessão. Eu só vou aqui até o ponto onde for realmente necessário para vocês fazerem a diferença entre endosso e cessão de crédito. Gente, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Esse quadro do jeito que está aqui para a gente, ele já caiu, por exemplo, na prova de ordem por 3 vezes. E é um quadro que vocês não vão achar em canto nenhum, porque foi um quadro que eu fiz. Assim como o quadro que veremos no próximo bloco das diferenças de aval e fiança, são coisas que são elaboradas por mim. Então, bora entender isso daqui. Bom, o título se transfere por endosso, que é Instituto do Direito Cambiário, que é Instituto nosso. Sendo o Instituto do Direito Cambiário, tem CAL, cartularidade, autonomia ou literalidade. Ou se transfere por cessão de crédito, que é Instituto do Direito das Obrigações do Direito Civil. Professora, Maria, enquanto a pessoa sendo que vai transferir, Maria é quem vai escolher se o título se transfere por endosso ou cessão de crédito? Não, gente.
Presta bem atenção agora, tá? Não é Maria. O tipo do título de crédito vai dizer como ele é transferível. Se o título de crédito for do tipo à ordem, ele se transfere por endosso. Vou te explicar bem direitinho. Se ele for do tipo não à ordem, ele se transfere por cessão de crédito. E aqui eu trago para vocês a segunda classificação dos títulos de crédito. Títulos à ordem e títulos não à ordem. Se o título de crédito for à ordem, ele é transferível seguindo todas as regras do endosso. Se ele for um título não à ordem, ele é transferível seguindo todas as regras da cessão de crédito. Deixa eu pegar aqui para a gente poder desenhar no nosso quadro em branco. Deixa eu apagar aqui tudo que está aqui no slide. Imagina aí um cheque na tua cabeça, porque eu acho que no começo é o título mais fácil da gente trabalhar. É o único título que eu costumo ver dos meus alunos presenciais, que todo mundo pelo menos já viu um cheque. No cheque tem assim, vou pagar a fulaninho de tal ou a sua ordem. Isso já vem impresso do próprio banco, a cláusula à ordem. Quando eu me deparo com a cláusula à ordem, significa que se eu quiser transferir o título de crédito, eu vou transferir por endosso. Um dia desses, uma aluna chegou, num plantão de dúvidas desse, assim, que a gente tem, ou no Instagram, que eu sempre me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas lá no meu Instagram pessoal, na @prof. Renata Lima, mandou uma mensagem para mim, toda desesperada, ao mesmo tempo comemorando. Ela disse, professora, tudo que eu quebrei a cabeça até hoje sobre entender o que é título à ordem ou não à ordem, é somente isso? É somente a forma de definição com a qual ele vai ser transferível, somente isso. Título à ordem, circula por endosso. Título à ordem, circula por endosso. Título não à ordem, circula por cessão de crédito. Ok. E como é que eu vou saber se um título é à ordem ou não à ordem? Cara pálida, você vai fazer uma coisa que você faz, e você sabe fazer desde sempre. Você simplesmente vai ler, como está aqui, a sua ordem. Mas espera aí, eu estou te contando a meia verdade, vou te contar a verdade inteira. A cláusula à ordem, eu vou escrever aqui e depois apago. A cláusula à ordem, mas você não apaga não, ela é a regra. Em regra, todo título de crédito é à ordem. Por isso, ela pode vir de modo expresso, feito no exemplo que eu dei do cheque, mas ela também pode vir de modo implícito. Isso significa, gente, que se nada tiver escrito no título de crédito sobre o fato dele ser a ordem ou não a ordem, presume-se que ele é a ordem. Já caiu na OAB uma questão como essa. Título de crédito, no qual não haja menção sobre o fato dele ser a ordem ou não a ordem, presume-se que ele é a ordem. Porque se nada tiver escrito, a cláusula está implícita, ele é a ordem. Por outro lado, a cláusula não à ordem é uma exceção. Se for uma exceção, ela precisa sempre vir de modo expresso. Dessa maneira, para o título ser não à ordem, você vai precisar ler no seu bojo que ele é um título não à ordem. Somente isso. Quais são as outras diferenças dos institutos? Quando você endossa o título de crédito, Maria endossar para Pedro, endossa sempre pelo valor aqui total do título de crédito, tá? Sempre pelo valor total. Até porque quando você endossa, você entrega o próprio título de crédito em si, você não vai rasgar a parte. Ao passo que a cessão de crédito, ela pode ser total ou parcial, do valor total ou parcial. O endosso, gente, ele é ato unilateral. Quem faz o endosso é Maria, que vai ser chamada endossante. Quem endossa é o endossante, o dono de crédito, Pedro é o endossatário. Ao passo que a cessão civil, ela é um ato bilateral, porque ela está no mundo dos contratos. O endosso, quando você endossa, se Maria for endossar aqui, se Maria, esse título foi feito em prol de Maria, como nós utilizamos o exemplo, João fez o título de crédito em prol de Maria, e Maria foi endossar para Pedro. No momento que ela for endossar, ela não precisa notificar o devedor. Ela não precisa dizer, João, estou simplesmente aqui endossando o título de crédito. Não precisa. Agora, na cessão de crédito, você precisa notificar o devedor. Não é pedir autorização a ele, é você notificá-lo para que ele não pague errado e não pague duas vezes. Esse tipo de endosso que estamos falando aqui, esse endosso que você transfere crédito e o título de crédito, é o que chamamos de endosso próprio. Eu deixei como forma de lembrete aqui para vocês também as espécies de endossos impróprios.
E aí, gente, eu deixei de uma maneira bem didática, com exemplos, onde está no código, de uma maneira bem simples, uma explicação, para que você também compreenda as formas de endossos impróprios. E só para a gente terminar, essa parte aqui inicial, em seguida vamos para aval, depois aval e protesto, até chegarmos nos títulos em espécie. Por fim, em termos de responsabilidade, quem cede o crédito, se Maria fizer uma cessão de crédito, se Maria fizer uma cessão de crédito, para Pedro, ela não se responsabiliza por esse crédito. Ela fica responsável apenas que o crédito exista, tá certo? Apenas que ele exista. Então, salvo estipulação em contrário, o cedente Maria não responde pela solvência do devedor. E essa, gente, é a ideia também do endosso no Código Civil. A partir do momento que Maria endossa para Pedro, ela não responde por isso daqui. Só quem responde é João. Isso é o endosso no Código Civil. Quando a gente for para as leis em espécie, a gente vai ver que a regra é outra. Mas eu não estou ainda nas leis em espécie, eu estou no Código Civil. Então, nesse ponto, a gente tem aqui basicamente a mesma coisa entre eles. A partir do momento que Maria endossa esse título de crédito para Pedro, Maria não tem responsabilidade pelo Código Civil. Só quem tem responsabilidade é João. Uma das coisas, e aí eu não vou mentir para vocês, né? Eu vou ser sempre muito sincera com vocês. Uma das coisas que vai atrapalhar um pouquinho o nosso estudo, que sempre causa uma certa confusão, é justamente esses pontos de conflitos que nós temos da lei geral com as leis específicas. No endosso vai ser apenas o primeiro caso, depois eu vou mostrar de aval, vou mostrar de protesto. Em alguns pontos, a gente tem divergência da lei geral, que é o Código Civil, com as leis específicas. Professora, e na hora da prova? Vale aquela máxima que eu aprendi na faculdade, de que a lei específica prevalece sobre a lei geral? Claro que sim, mas vejam, né? Isso aí é princípio básico do direito? Claro que sim, mas veja só, isso é muito importante a gente dizer. Na hora das provas, isso aí a gente só vai aprender fazendo questões, a gente só vai aprender treinando. Quando a questão nominar o título de crédito, quando a questão disser em relação ao cheque, a nota promissória, a duplicata, ela vai querer que você aplique a lei em espécie, tá? Também, gente, assim, não são divergências demais, não. São algumas coisas desse tipo. O Código Civil veda o aval parcial, as leis em espécie permitem. Então, quando a questão denominar o título de crédito, você usa a lei específica. Quando a questão não denominar o título de crédito, usar expressões como cártula, direito cambiário, título nominado, você usa o Código Civil, tá? Isso dá um pouquinho de atrapalho. Isso aí eu confesso que dá. Mas nada também que a gente não possa resolver, nada que a gente não possa treinar e deixar vocês bem afiados. Bom, aqui eu vou terminar, não vou começar a aval aqui agora, porque vai ficar, né? Falta um minuto aqui para o bloco acabar. A gente deixaria o assunto pendente, mas vamos em frente. Vamos aí enfrentar a título de crédito e notar que não tem nada fora do comum. Um abraço.